Olá a todos! Hoje vamos abordar os exames de imagem na avaliação das mamas. Começando então da anatomia, nós vamos aí de dentro para fora. Começando do número 1, que é a parede torácica, composta pelos arcos costais e pelos músculos intercostais. Logo à frente, os músculos peitorais maior e menor, marcados com o número 2. O número 3 aponta para o lobo mamário, que é composto pela junção de diversos lóbulos mamários. Com o número 4 está marcado o mamilo. Em volta do mamilo nós temos a areola marcada com o número 5. Apontados ali pelo número 6 os ductos lactíferos, e todo esse conjunto é envolvido por tecido adiposo e pela pele. Essa é uma imagem de um exame radiográfico contrastado, que era mais realizado antigamente, hoje em dia pouco realizado, que é a ductografia, na qual injeta-se contraste iodado no ducto ali pela papila, e esse contraste vai desenhar toda a árvore dos lóbulos mamários e dos ductos lactíferos. Essa é uma boa imagem para a gente entender como funciona a anatomia mamária. Quanto à drenagem linfática, o mais importante é perceber que a maior parte da drenagem das mamas, especialmente dos quadrantes laterais, é realizada para os linfonodos da cadeia axilar. Por isso, a palpação das axilas faz parte do exame da mama. Existe também a drenagem linfática mais medial para os linfonodos da cadeia mamária interna, que corresponde apenas a uma pequena porcentagem dessa drenagem, e outra menor ainda, que são linfonodos chamados retromamários, mais profundos na mama. São diversos os métodos de imagem utilizados na avaliação das mamas, e nós vamos destacar a mamografia, que é o principal deles e o mais utilizado no Brasil e no mundo, a ultrassonografia, que tem suas indicações principalmente para o diagnóstico diferencial de lesões identificadas à mamografia e em mamas densas, e a ressonância magnética, que vem ganhando cada vez mais importância nesse contexto. Já falamos da anatomia, mas lembrando então, basicamente, a mama é composta por gordura e tecido fibroglandular. A gordura, como já sabemos, tem menor densidade nos exames baseados em radiação X, né? E o tecido fibroglandular tem maior densidade. O predomínio entre esses dois tecidos depende de fatores individuais, varia então de mulher para mulher, mas de uma forma geral, pacientes jovens têm mais tecido fibroglandular e pacientes idosas têm mais tecido de gordura. Devido a essas diferenças, a descrição dos exames mamográficos sempre começa pela identificação da composição da mama. Reparem ali que nós temos 4 imagens e tentem raciocinar qual é a imagem da paciente mais velha e da paciente mais jovem, A ou D. Podem pausar o vídeo se necessário. Tentem analisar a imagem, verifiquem se a densidade é diferente nessas imagens, qual tem mais tecido fibroglandular. O esperado é que vocês reconheçam que na composição A nós temos pouquíssimo tecido fibroglandular e bastante gordura. Então essa seria uma mama mais lipossubstituída de uma paciente mais velha. E a mama D tem bastante tecido fibroglandular. As mamas B e C estão no intermediário disso aí. Outra imagem muito parecida com a anterior, em que nós vamos identificar uma mama mais densa na imagem 4. É importante que vocês pensem assim: ao avaliar essas mamas, em qual delas eu teria maior facilidade de encontrar um nódulo sólido? O nódulo sólido tem densidade provavelmente parecida com o tecido fibroglandular. Então é muito mais fácil identificar um nódulo sólido na mama 1 do que na mama 4. É isso que faz com que mamografia para mamas densas tenha menor sensibilidade do que mamografia de mamas lipossubstituídas. Sobre o método, vocês devem entender a mamografia como um tipo de radiografia. É um exame baseado também em raio-x, que
você tem um emissor de raio-x, a radiação vai ser emitida, atravessar o tecido e será detectada do outro lado pelo detector, ou pelo filme, né, nos aparelhos mais antigos. O que muda para a mamografia é que esses raios são mais colimados, ou seja, são mais organizados, você tem menos radiação espalhada e o material no anodo algumas vezes é diferente do material utilizado para radiografia, mas o princípio é o mesmo. A principal indicação de mamografia é o rastreamento de câncer de mama. É dos poucos rastreamentos que a gente faz na população do mundo e na brasileira, é o rastreamento de câncer de mama, pela sua importância epidemiológica e pela facilidade que a mamografia nos dá para rastreá-lo. Ela também pode estar indicada na avaliação antes e depois de terapia hormonal, na programação pré-operatória de cirurgia, seja cirurgia reconstrutiva ou cirurgia plástica, no estudo da mama contralateral em pacientes que já fizeram mastectomia, entre outras diversas indicações. As incidências básicas da mamografia seguem uma nomenclatura um pouquinho diferente da que estamos acostumados. Então, as básicas são a crânio-caudal, ou seja, um feixe mais longitudinal, e a médio-lateral oblíqua, que é como se fosse um perfil um pouco oblíquo. Vou mostrar essas duas imagens mais à frente. Mas, basicamente, crânio-caudal e médio-lateral oblíqua. As incidências complementares são incidências em que você faz compressão com magnificação, apenas compressão, um perfil verdadeiro ou com rolamento da mama. A mamografia, então, apesar de ser um exame que conta com radiação ionizante, apresenta um feixe de raio-x bem colimado, que expõe outras partes do corpo a quase nenhuma radiação espalhada. Isso é importante de entender porque existem várias correntes, por exemplo, em redes sociais, que falam que houve um aumento no número de casos de câncer de tireoide devido à maior exposição à mamografia. E isso não é verdade, não tem nenhum estudo que comprove isso. Na verdade, os estudos mostram que a radiação fica muito concentrada na mama. Além disso, por ser um tecido pequeno e que é comprimido, normalmente nós podemos utilizar baixas doses de radiação, muito menos do que uma radiografia de tórax, por exemplo. A mamografia permite excelente resolução espacial e de contraste entre as estruturas, então é um exame muito útil para a gente e praticamente sem indicações de preparo. O único preparo é não utilizar desodorante ou talco que possa deixar resíduos ali na região da axila e acabar também contaminando o filme mamográfico. Então aí nós temos as imagens das incidências básicas. Na primeira imagem, a crânio-caudal. Reparem que normalmente a gente avalia essas imagens desse jeito, colocando mama direita e mama esquerda uma do lado da outra. E na segunda imagem nós temos a médio-lateral oblíqua. Vocês vão pensar assim como se fosse um perfil um pouco obliquado. E também vamos avaliar dessa forma, colocando direita e esquerda. Na médio-lateral oblíqua, é bem evidente o que é cranial e o que é caudal, pela disposição da mama de fato, né? Mas na crânio-caudal, às vezes dá dúvida para vocês qual seria a região mais lateral e mais medial da mama. Então no próximo slide eu vou deixar um esquema. Reparem que estão invertidas aí as imagens, né? Então na primeira, médio-lateral oblíqua, na segunda, crânio-caudal. A médio-lateral oblíqua, 1 marca os quadrantes superiores e 2 marca os quadrantes inferiores. Como eu disse, isso é bem intuitivo. Já nas crânio-caudais existe uma padronização que vocês têm que acabar decorando, né? Não existe muito macete nisso aqui. Mas a parte de cima representa os quadrantes laterais na crânio-caudal. E a parte de baixo representa os quadrantes mediais. As imagens vão sempre ser feitas dessa forma, de forma que o 3 ali seja sempre a parte lateral das mamas e o 4 seja sempre a parte medial das mamas. Isso é uma convenção e vocês têm de saber isso ao avaliar a mamografia, para localizar corretamente as lesões. Esse é um esquema que demonstra como é realizada a incidência médio-lateral oblíqua. Então, para a médio-lateral oblíqua, o feixe vem de medial para lateral e é oblíquo em relação à mama. Reparem que a posição que as possíveis alterações vão ficar impressas no filme ou no detector não é exatamente a posição que essas alterações estão na mama. Quanto ao posicionamento, vamos mostrar o posicionamento das incidências básicas apenas. Essa é a médio-lateral oblíqua,
que gera aquela imagem para a gente como destacar. E a outra é a crânio-caudal, em que há uma compressão no sentido longitudinal da mama e que fornece para a gente essa imagem. Pacientes que tenham próteses ou implantes mamários, e aí a diferença de nomenclatura depende do motivo da cirurgia, então próteses mamárias são para pacientes que fizeram alguma cirurgia reconstrutiva, por ter retirado, por exemplo, tumor da mama, alguma mastectomia, algo do gênero, e implante mamário são as cirurgias estéticas. Enfim, independente do motivo, você ainda assim pode fazer mamografia de pacientes que tenham esses implantes e próteses mamárias. Nesse caso, nós fazemos dois tipos de incidências. Fazemos a incidência colocando o implante mamário no filme e comprimindo, e também fazemos uma incidência com manobra de Eklund, que é essa mostrada aí, em que você começa a comprimir e depois a técnica vai empurrar o implante para trás e obter a imagem apenas do tecido mamário sem o implante estar contaminando a imagem. O esquema parece gerar mais dor do que o que de fato acontece com as pacientes e com o que de fato elas relatam. Então não se assustem com esse esquema, é só para demonstrar como funciona a manobra de Eklund e que também fique claro para vocês que a existência de implantes e próteses mamárias não contraindica a mamografia. Vamos falar um pouco das incidências complementares. A primeira é a magnificação com compressão seletiva. Então você coloca como se fosse uma lupa e pressiona a região da mama que deu dúvida na incidência básica com essa lupa. Então, além de comprimir, você também vai magnificar a imagem. A principal indicação disso aí são as microcalcificações, que são alterações muito pequenas, pouco vistas, pouco avaliadas corretamente pela imagem básica e que você precisa de amplificar, e a compressão serve para tentar dispersar essas microcalcificações para a gente entender melhor a sua distribuição. Reparem esse exame de uma paciente que tinha uma alteração palpável na mama. Nessas duas incidências básicas, a primeira a crânio-caudal e a segunda a médio-lateral oblíqua, é difícil identificar as alterações. Um dos motivos é que essa é uma mama densa, e outro é que as alterações são muito pequenas. Reparem nessa bolinha opaca, isso é um artefato metálico que provavelmente a técnica colocou na mama da paciente na região que havia o relato do nódulo palpável, para facilitar a nossa avaliação. Então, é provável que seja uma alteração mais ou menos no meio da mama, né, em termos de altura, e lateral. Reparem que para trás dessa bolinha nós temos uma alteração ali apontada pelo círculo laranja. É muito difícil de identificá-la, mas nós temos ali microcalcificações agrupadas. Então, para melhor avaliação dessas microcalcificações, nós poderíamos fazer uso de uma incidência complementar, e é o que foi feito. Aqui, então, a magnificação com compressão dessa região. Reparem que o marcador continua no mesmo lugar e que nós temos a avaliação das microcalcificações muito melhor com essa magnificação com compressão seletiva. Nós podemos tanto identificar melhor as calcificações, microcalcificações, como também a sua distribuição. Outra incidência complementar bastante utilizada é a compressão localizada, dessa vez sem magnificação. Ela é indicada no estudo de áreas densas e para analisar o contorno dos nódulos. Quando você tem, por exemplo, uma imagem suspeita identificada nas incidências de rotina, como a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, nós podemos colocar um compressor sobre essa área que vai espalhar o tecido mamário. E ao espalhar, pode ser que esse nódulo suma. E daí a gente vai pensar então que não era um nódulo verdadeiro, mas sim apenas uma região com mais tecido fibroglandular. Uma das principais indicações de compressão localizada é a identificação de densidade assimétrica, ou seja, quando temos uma opacidade que aparece em apenas uma das incidências básicas, nesse caso a médio-lateral oblíqua. Reparem que foi feita uma compressão localizada apenas na região daquela densidade assimétrica apontada pela seta laranja, e aquele nódulo que era muito bem definido na primeira imagem ficou mais indefinido, praticamente o tecido fibroglandular se espalhou melhor e daí a gente não identifica mais um nódulo nessa região.
Então a compressão localizada serviu para mostrar que aqui a gente tem apenas uma assimetria de tecido e não um nódulo verdadeiro. A análise da mamografia é feita de uma forma organizada e seriada, sistematizada como todos os exames radiográficos que nós vimos. Então a gente vai comparar uma mama e outra em incidências iguais e também a mesma mama em duas incidências diferentes. Vamos avaliar a simetria, análise da pele, sobre sua espessura, se não há áreas de retração, também o mamilo e o tecido retroareolar. Depois a análise do parênquima, tanto quanto a sua constituição, então se há predomínio adiposo, predomínio fibroglandular, se é um parênquima bem homogêneo, se tem alguma distorção arquitetural, se tem alguma calcificação ou se tem algum nódulo ali naquele parênquima. E também vamos lembrar de olhar sempre para a região axilar, que aparece principalmente nos filmes na incidência médio-lateral oblíqua, procurando por linfonodos alterados. A interpretação desses achados mamográficos é bastante padronizada, sempre seguindo o BIRADS, que é o sistema de léxico da mamografia, proposto pelo Colégio Americano de Radiologia na década de 90 e replicado por praticamente todas as sociedades de radiologia do mundo, inclusive pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o CBR. Segundo o BIRADS, nós vamos categorizar o exame em 7 níveis. E reparem que é a categoria do exame e não de cada mama ou de cada nódulo. Então o exame é categorizado de 0 a 6 e cada categoria infere já uma conduta mais comum para aquela categoria. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. Nesse slide nós temos todas as possíveis categorias do BIRADS, eu vou falar de cada uma delas. Reparem que nós temos a categoria e do lado, na coluna do meio, nós temos a conduta indicada. Essa conduta ela não é obrigatória, mas ela é a conduta indicada na maioria dos casos e vocês vão utilizar essa conduta como padrão. E ainda na última coluna nós temos a chance de malignidade relacionada àquela categoria. A primeira categoria é a categoria 0, que na verdade é uma categoria de transição. Então, a paciente que tem um BIRADS 0, você ainda não pode categorizar corretamente aquele exame, necessitando de informações adicionais. E que informações adicionais são essas? Pode ser a comparação com o exame anterior, que não estava disponível, a paciente vai buscar, por exemplo. Pode ser também que você precisa de alguma incidência adicional, como magnificação, compressão, rolamento, perfil. Ou você precisa ainda de um exame adicional, como um ultrassom, por exemplo. Nesses casos, a indicação é fazer a comparação com o exame anterior ou a incidência adicional que for necessária antes de categorizar corretamente o exame. Então, a categoria 0 é uma categoria temporária. Depois de termos as imagens que precisávamos, você vai categorizar corretamente o exame. A categoria 1 é uma categoria que caracteriza exames sem alterações. Então não tem alterações, nem benignas nem malignas. E o indicado é que a paciente volte para o rastreio mamográfico usual. Reparem que é rastreio mamográfico usual, e o usual depende de onde a paciente está. Então no Brasil, o utilizado é um exame mamográfico a cada 2 anos. Nos Estados Unidos é a cada ano. Então, na categoria 1 no Brasil, ela vai fazer outro exame daqui a 2 anos. A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia até indica que seja anual, mas o SUS faz de modo bianual. E nos Estados Unidos ela voltaria para fazer outro exame só daqui a 1 ano e não 2. A categoria 2 é uma paciente que tem achados na mamografia, mas são achados benignos. E também a indicação é continuar com o rastreio mamográfico usual. Basicamente, essas duas categorias, 1 e 2, não têm chance de malignidade. É basicamente porque está sujeito a erros, né? Mas de forma geral, 0% de malignidade para essas duas categorias. Na categoria 3, nós temos os achados provavelmente benignos. São achados com grande chance de serem benignos. Reparem que a chance de malignidade é inferior a 2%, mas que, em alguns casos, pode sim ser o primeiro achado de um exame maligno. Então, nesses casos, o indicado é que seja feito um controle com intervalo mais curto. Não em 1 ano ou 2 anos, mas sim em 6 meses. E depois você vai ter um controle bem especificado para essa categoria 3, eu vou falar no slide mais à frente. Da categoria 4 em diante são os achados de malignidade. A categoria 4 inclui um espectro bastante amplo de alterações, que tem malignidade de 2 a 95%. Então, por ser tão amplo, o BIRADS indica que seja feita
uma subcategorização em achados 4A, 4B e 4C, que variam as chances de malignidade. De qualquer forma, isso é apenas uma sugestão, não é obrigatório, apesar de recomendável. Então, o radiologista preferencialmente vai tentar colocar aquele achado, aquele exame em 4A, B ou C. De qualquer maneira, a conduta é biópsia, seja para a categoria 4 ou para a categoria 5. Então, se você tem um achado que parece maligno, você precisa fazer um procedimento para verificar se aquilo depois, na análise anatomopatológica, é de fato maligno. Na categoria 5 são achados muito sugestivos de malignidade, cuja a chance de malignidade é maior que 95%, ou seja, um exame categoria BIRAD 5 que venha com uma biópsia benigna, é provável que você tenha de repetir essa biópsia, porque a chance de malignidade do exame era bastante alta. E por fim, nós temos a categoria 6, talvez seja um pouco não intuitiva nesse momento, mas a categoria 6 é aquela mama que você já sabe, já fez biópsia, já está provado que é malignidade e você está fazendo um exame antes da excisão cirúrgica da lesão. E a indicação é que seja feita a excisão cirúrgica. Então, por que eu farei um exame depois que a paciente já sabe que tem câncer? Alguns tumores, dependendo do perfil, eles podem ser primeiro tratados com uma quimioterapia, como ela é feita antes da cirurgia, é chamada de quimioterapia neoadjuvante. E depois da quimioterapia neoadjuvante, você faria a cirurgia. Se em algum momento, depois da quimioterapia e antes da cirurgia, a paciente fizer o exame, ainda que a lesão tenha sumido completamente, esse exame será categorizado como categoria 6, porque é considerado tratamento curativo apenas após a cirurgia. A chance de malignidade não se aplica porque ela é 100%. Nós já temos uma biópsia comprovando malignidade daquele tecido. Então são esses os achados ou as categorias do BIRADS. Vou dar alguns exemplos de achados benignos e malignos. Os achados benignos, no geral, são nódulos arredondados de contornos bem definidos, como quase qualquer sistema que nós avaliamos até agora. Calcificações grosseiras também normalmente são benignas, calcificações em trajetos vasculares da mesma forma, assim como lesões com densidade de gordura. Então, nessa primeira imagem, nós temos um nódulo por fora, aí reparem que tem um nódulo aqui de vermelho, e no centro dele uma calcificação grosseira. Nódulo de contorno regular, arredondado, com calcificação grosseira, achado benigno. E nessa segunda imagem nós temos calcificação em trajeto vascular. Reparem, por exemplo, nessa calcificação apontada pela seta laranja. Segue um trajeto vascular ali, então isso não é malignidade, vai ser descrito como achado benigno e o exame cai numa categoria BIRADS 2. Mais alguns exemplos de imagem de achados benignos. Nós temos aqui um nódulo ovalado, bastante denso, de contornos muito regulares e muito bem circunscrito, com margens muito bem delimitadas na incidência crânio-caudal, é um achado típico de benignidade. E também esses achados assim como um nódulo ovalado com calcificações grosseiras de permeio dentro desse nódulo, as calcificações grosseiras, aqui achados de benignidade. Não tem muita magia aqui, nós já vimos isso para nódulos pulmonares, para nódulos tireoidianos e basicamente esse pensamento de limites bem definidos, contornos regulares, eixo paralelo à pele maior, isso tudo é replicado para os achados da mama. Quanto às alterações sugestivas de malignidade, também é bastante intuitivo. Então, lesões espiculadas, de limites pouco definidos, microcalcificações agrupadas ou seguindo trajeto de ductos, áreas de distorção arquitetural e alterações cutâneas, como espessamento e retração, vão sugerir para a gente sinais de malignidade. Reparem, por exemplo, nessa alteração, um nódulo bastante especulado e que inclusive tem uma estria que parece estar relacionada ao mamilo, é um nódulo tipicamente maligno, Reparem ali na segunda imagem, a seta preta aponta para essa retração da pele relacionada ao nódulo. Eu falava no nódulo do pulmão, que é um nódulo carente, que tenta puxar tudo para perto dele, e aqui para a mama acontece basicamente a mesma coisa. Já nessa imagem nós temos uma lesão de limites pouquíssimo definidos, então uma lesão bastante infiltrativa, que
mais fácil do que vê-la é identificar a alteração arquitetural que ela causa na mama, então a retração da pele relacionada a essa lesão lobulada, espiculada na mama direita dessa paciente. Na primeira incidência ali, agora apontado pela seta, nós temos a alteração na incidência crânio-caudal e na segunda imagem nós temos a incidência médio-lateral oblíqua. Essa linha amarela que eu fiz é a linha do músculo peitoral maior e ela normalmente nos ajuda a identificar, por exemplo, alterações dos linfonodos axilares. Reparem que a alteração continua para frente do músculo peitoral maior, mas agora, marcado em vermelho, nós temos ali também linfonodos axilares aumentados. Então a mama também identifica alterações de linfonodos, ainda que com menos especificidade do que o ultrassom. Outro sinal de malignidade são as calcificações muito pequenas, então aquelas microcalcificações agrupadas ou com uma distribuição parecendo com a dos ductos, são alterações malignas, como nós temos nessa imagem e na sua magnificação. A ultrassonografia é outro método bastante útil para a avaliação da mama, especialmente das mamas densas, já vimos como é difícil identificar nódulos em mamas densas, e para o diagnóstico diferencial de alterações vistas na mamografia. Não é indicada, todavia, como rastreamento primário. Não tem um estudo que mostre que você deve fazer ultrassonografia em todas as pacientes jovens, por exemplo. Isso ainda não foi comprovado. Mas o rastreamento secundário, elucidação pós-mamografia está muito bem indicado. O ultrassom também é ótimo para a avaliação das axilas e dos linfonodos, consegue verificar o tamanho dos linfonodos e também suas características morfológicas. É um ótimo método para guiar intervenções, punção de cistos, biópsias, dentre outros, e é, como eu disse várias vezes, muito utilizado em conjunto com a mamografia. Uma das melhores utilizações do ultrassom é na diferenciação de nódulos sólidos e císticos, porque na mamografia esses dois nódulos vão parecer basicamente iguais, e no ultrassom eles são completamente diferentes. Nódulos palpáveis em pacientes com mamas densas, como jovens, gestantes e puérperas, também são melhor vistos pelo ultrassom do que na mamografia. É também considerado padrão ouro na avaliação de mastite e de coleções. Como eu disse, orienta procedimentos intervencionistas e as principais limitações do ultrassom estão relacionadas às calcificações. Então, aquelas calcificações, principalmente as malignas, que são microcalcificações, não são muito bem vistas no ultrassom. As distorções arquiteturais também são de difícil avaliação pelo ultrassom. Então, basicamente, o ultrassom é muito bom para avaliação de nódulos, principalmente em mamas jovens, e não é muito bom para avaliação de microcalcificações e distorções arquiteturais. Vamos falar de algumas alterações, então, principalmente vistas no ultrassom. Primeiro exemplo são os cistos simples, que são, na verdade, não são cistos, né, são ductos terminais ectasiados, são muitas vezes múltiplos e bilaterais, é uma das doenças mais frequentes da mama, talvez a mais frequente, a alteração fibrocística da mama. Muitas vezes o paciente, talvez quase sempre, a paciente é assintomática, exceto por ter percebido um nódulo palpável e estar preocupada com aquilo ali. Os cistos de paredes finas não necessitam sequer de punção para investigação. Aí nós temos um esquema do que seria uma mama normal e o que seria uma mama com essa alteração fibrocística com os ductos terminais ectasiados. A ultrassonografia, o cisto simples vai aparecer como um cisto em qualquer outra região do corpo que nós já vimos. Então é uma formação anecoica, normalmente ovalada ou redonda, com paredes finas, contornos regulares e limites bem definidos, e com esse artefato que nos ajuda bastante, que é o reforço acústico posterior. Ou seja, para baixo, né, para profundo em relação ao cisto, nós teremos um aumento da ecogenicidade. Eu tentei marcar esse aumento da ecogenicidade com essa linha amarela aí. Então, para baixo do cisto, nós temos esse artefato, que é o reforço acústico posterior. Cistos complexos, ou seja, aqueles cistos que tem algo ali no centro que não simplesmente uma estrutura anecoica, né, não simplesmente líquido, aí sim eles podem ser benignos ou malignos, dependendo do que for visto no ultrassom. O ultrassom serve para guiar a punção desses cistos também, principalmente nos cistos complexos, em que você tem
alguma suspeita de malignidade, e o que a gente vai ver é muito parecido com a PAF, que nós já vimos da tireoide, em que você identifica em tempo real a introdução da agulha no interior do cisto e retira esse líquido fazendo uma pressão negativa no êmbolo. Nódulos benignos são bastante frequentes. No geral, os nódulos benignos vão ser ovalados, regulares. Se tiverem calcificações, vão ser calcificações mais grosseiras, não aquelas microcalcificações. No ultrassom, normalmente nós não vemos sombra acústica posterior ao nódulo e o tecido adjacente está normal, ou seja, você não tem espessamentos da pele, você não tem retração e você também não tem distorção arquitetural. O principal nódulo benigno é o fibroadenoma. É um nódulo sólido mais frequente, é assintomático em 25% dos casos. Muitas vezes vão ser múltiplos e é uma doença de mulheres jovens, justamente aquelas mulheres com mamas densas de avaliação prejudicada na mamografia. O crescimento, no geral, é autolimitado. As características de imagem, então, do fibroadenoma, ele é normalmente oval. Na mamografia vai aparecer como um nódulo com os contornos regulares e bem definidos na imagem, contendo ou não calcificações grosseiras no centro, como acontece com alguns nódulos que nós já vimos até agora. Então, calcificações grosseiras. Na ultrassonografia também é um nódulo tipicamente oval e circunscrito, ou seja, de imagens bem definidas. Normalmente ele é hipoecogênico, levemente, ou isoecogênico em relação ao restante do parênquima mamário e pode ter alguns ecos internos. E na ressonância magnética é um nódulo tipicamente hiperintenso em T2, com um realce bem lento e persistente após a utilização do meio de contraste. A categoria BIRADS dada ao exame depende do número de nódulos de fibroadenoma que nós encontrarmos. Então, se forem múltiplos nódulos bilaterais, é um achado benigno que vai ser dado um BIRADS 2. Se você tiver apenas um nódulo, ainda que ele tenha todas as características de benignidade, como apenas um nódulo em uma mama, mas que é oval, circunscrito, com calcificação em pipoca e tal, se for apenas um, talvez o BIRADS seja um BIRADS 3 para acompanhar esse exame, esse nódulo em mais um exame em 6 meses, para depois mudar a categoria para um BIRADS 2 se necessário. Aqui um exemplo de um fibroadenoma na mamografia, uma mulher de 41 anos, essa é uma incidência adicional com compressão seletiva da região. Reparem que mesmo com compressão o nódulo continuou existindo ali, porque é um nódulo verdadeiro, mas esse é um nódulo oval, circunscrito e denso, típico de fibroadenoma. Se for apenas esse achado na mama inteira, nós daríamos o BIRADS 3. E se encontrarmos vários desses achados em ambas as mamas, seria um BIRADS 2. Na ultrassonografia, o fibroadenoma, marcado aí pela seta, até da mesma paciente, é um nódulo também ovalado, de contornos regulares e limites bem definidos. Esse aí é levemente hipoecogênico, quase isoecogênico, mas que não tem nenhum artefato posterior, né? Então não tem sombra acústica posterior, como acontece em alguns nódulos malignos. Reparem que eu falei sombra e não reforço acústico, né? E aí, nesse caso, você tem alguns ecos internos de permeio ali, então não é completamente da mesma ecogenicidade, mas basicamente um nódulo com todas as características de benignidade no ultrassom. Aqui mais um exemplo de um fibroadenoma no ultrassom. Nós temos um nódulo ovalado. Reparem que o eixo paralelo à pele é maior do que o eixo perpendicular à pele, assim como nós temos para os nódulos da tireoide. Esse é um fator de benignidade. Um nódulo mais hipoecogênico do que o último que a gente tinha visto, porém, contornos regulares, limites bem definidos, ovalado, paralelo à pele, sem sombra acústica posterior, é um nódulo típico de fibroadenoma no ultrassom. Agora sobre os nódulos malignos. Quais são as diferenças? Eles tendem a ser mais altos do que largos, então eles são mais perpendiculares em relação à pele do que paralelos. Os contornos vão ser irregulares, margens também mal definidas, muitas vezes vão ter a sombra acústica posterior, podem apresentar calcificações, que são algumas vezes pouco vistas no ultrassom, tendem a ser hipoecogênicos e muitas vezes estão associados a alterações da pele adjacente. Então, retração, espessamento cutâneo são típicos nessas regiões também. Ali, apontado agora pela seta laranja, nós temos o ultrassom de um nódulo maligno. Reparem que ele não é tão bonitinho como aqueles fibroadenomas que nós vimos no ultrassom. Então, é muito difícil falar onde começa e onde termina o nódulo, os contornos são bastante lobulados. Aí nós temos em 2 planos diferentes,
mas basicamente um nódulo maligno. Ainda que você não tivesse assistido a aula, é provável que você considerasse esse maligno se nós colocássemos em contraste com os que nós vimos até agora. O carcinoma ductal invasivo corresponde à maior parte dos cânceres de mama, são muitas vezes assintomáticos, o que inclusive é uma das indicações de que seja feito o rastreamento, já que a gente não espera a paciente ter sintoma para identificar esse câncer. Eles podem algumas vezes ser identificados, todavia, como massas palpáveis e a gente quer diagnosticá-los antes disso. A idade média do diagnóstico é de 61 anos, por isso alguns guidelines falam para a gente rastrear todas as mulheres a partir dos 50, outros a partir dos 40 anos de idade, e esse carcinoma ductal invasivo pode estar relacionado a fatores genéticos e receptores hormonais. Os mais famosos são BRCA1 e 2, que também foram bastante falados naquela época em que a Angelina Jolie resolveu fazer a mastectomia radical bilateral, por ter algum desses fatores genéticos positivos. E existem também os receptores relacionados a esse câncer, que são receptor de estrogênio, receptor do tipo HER2, dentre outros. E aqui o importante é entender que, se o carcinoma tem receptor reconhecido, você pode fazer uma terapia-alvo mais eficiente, porque você pode fazer com que o medicamento só seja recebido por células que expressem os receptores que estão aí descritos. Por exemplo, células que expressem receptor de estrogênio, receptor do tipo HER2 e por aí vai. Existem carcinomas que não têm nenhum desses receptores, são chamados de receptor de câncer triplo negativo. Então, nesses casos, a terapia-alvo é mais difícil e, basicamente, você faz uma terapia mais geral e menos específica. O carcinoma ductal in situ é a proliferação clonal de células epiteliais no ducto terminal sem invasão da membrana basal. Alguns autores consideram esse um precursor, mas sabemos que esse é um precursor não obrigatório. O que quer dizer? Alguns pacientes vão ter carcinoma ductal in situ e que vai evoluir para o carcinoma ductal invasivo, que a gente viu no último slide. Outros pacientes, todavia, vão ter carcinoma ductal in situ e não vão evoluir para o invasivo. E ainda há uma série de pacientes que têm direto o carcinoma ductal invasivo e não tem carcinoma ductal in situ. Então essa é considerada uma alteração precursora não obrigatória do carcinoma ductal invasivo. De qualquer maneira, ao identificá-lo, nós vamos já tratar o paciente como se tivesse um carcinoma que pode evoluir. Nessa imagem nós temos a magnificação com compressão da incidência média lateral oblíqua da mama esquerda de uma paciente que apresentava, então, algumas calcificações com distribuição linear. Essas calcificações são pequenas e elas lembram o trajeto de um ducto, então por isso a gente deve ficar com mais atenção para essas calcificações. Reparem que há também uma área ali associada de aumento de densidade. Não dá para ver um nódulo muito bem formado, mas há um aumento de densidade localizado. Esse paciente prosseguiu para a ultrassonografia, que demonstrou uma lesão sólida hipoecogênica de contornos lobulados e pouco definidos. A parte mais indefinida desse nódulo, eu vou marcar agora de vermelho. Reparem que o contorno mais lobulado, que você não consegue ver muito bem aonde começa e aonde termina o nódulo. Então esses fatores em conjunto foram considerados suspeitos para malignidade. A paciente foi para a biópsia e comprovou ser um carcinoma ductal invasivo nesse caso. Agora, sobre a ressonância magnética, a gente vai complementar um pouquinho o estudo da ressonância. Reparem que eu não falei da tomografia porque basicamente a TC não tem muita utilização para os exames de mama e é mais utilizada, na verdade, para o estadiamento da paciente. Mas a ARM tem uma função complementar à mamografia, não a substitui, não substitui o ultrassom e não é indicado também como único exame para rastreamento de paciente algum. Então é sempre um fator a mais para identificar algumas lesões. A RM é algumas vezes indicada em pacientes que já têm o diagnóstico de câncer de mama para identificar o tamanho e extensão do tumor e se há outros tumores menores na mama ipso ou contralateral. E é em vários guidelines também indicada para o rastreio de pacientes que têm maior risco. Então, pacientes que têm história familiar de câncer de mama identificado precocemente, né,
antes dos 30 anos de idade, podem ser submetidos à ressonância magnética, até porque nessas pacientes mais jovens a mamografia perde bastante em sensibilidade. No geral, o que nós vemos é que lesões malignas de mama tendem a realçar rapidamente e precocemente, e lesões benignas tendem a realçar de forma lenta e gradual, como nós vimos para o fibroadenoma. Então, nesse caso aqui, um carcinoma ductal invasivo, nós temos duas imagens ponderadas em T1 pré e pós-contraste, ambas com saturação da gordura. Nós vamos ver aí então que um nódulo que tinha sido dado como BIRADS 3 na mamografia, então um nódulo suspeito na mamografia, foi estudado com a ressonância magnética e captou rapidamente e avidamente o meio de contraste, que é o típico de nódulos malignos. Nesse caso, foi biopsiado e veio o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo. Como eu disse, então, a nossa referência para avaliação dos exames mamográficos é o BIRADS. Eu vou deixar alguns slides a mais para que vocês tenham essa informação aí e caso precisem consultar, seja fácil acesso para vocês. O BIRADS está na sua 5ª edição, que foi proposta em 2013, e em breve teremos a 6ª. Rapidamente falando, então, nós temos as categorias que vão de 0 a 6, como eu já disse, e com uma progressão na chance de malignidade desses nódulos. Nesse slide nós temos também a chance de malignidade e as recomendações para cada categoria. Reparem que essas recomendações não são obrigatórias, mas elas são o mais usual, e vocês, como médicos generalistas, podem utilizar essas recomendações e segui-las mais a fundo. Talvez quem for se especializar em ginecologia ou mastologia pode entender melhor essas recomendações e individualizá-las. Por exemplo, existem alterações benignas, como uma paciente que tenha mastite e um abscesso. É uma alteração benigna, mas a recomendação não é voltar para o rastreamento mamográfico, seria, na verdade, a punção, a drenagem desse abscesso. Então, a recomendação ela é apenas uma recomendação, não é uma obrigação. Existe um ganho secundário do BIRADS, que é entender a distribuição das categorias. E a gente muitas vezes não pensa nesse ganho. Então reparem que existe uma categoria, uma distribuição usual para cada uma das categorias de BIRADS. Normalmente, na maioria dos serviços de radiologia, a categoria 1 vai corresponder a 80% dos exames, categoria 2 a 10%, categoria 3 a 7%, e os casos de malignidade vão estar restritos a uma faixa de menos de 2% dos exames, até porque são feitos exames em forma de rastreio. Então, se um serviço, por exemplo, começar a ter 30% de BIRADS 3 ou 50% de BIRADS 4, pode ser que quem está avaliando os exames esteja errando na categorização desses exames. E daí você pode identificar esses fatores e treinar melhor essas pessoas. Ou ainda, pode ser que aquela população esteja de fato exposta a um maior risco de câncer de mama. E daí você pode iniciar estudos epidemiológicos para verificar alterações genéticas nessa população. Então são alguns ganhos que a gente tem com essas formas padronizadas de laudo e que muitas vezes não são pensadas de início, não são tão intuitivas. Ao avaliar um exame de mamografia, nós vamos basicamente definir em qual grupo de achados as alterações estão. Então nós temos nódulos, calcificações, assimetrias e distorções arquiteturais. Eu já falei isso de forma mais subjetiva na aula, mas é só para mostrar como nós vamos categorizar essas possíveis alterações. Vamos supor que o exame tem um nódulo. Ele será categorizado quanto à forma e margem. Então, oval, redondo ou irregular, e a margem circunscrita, obscurecida, mal definida, microlobulada e especulada. E cada um desses tem maior ou menor chance de malignidade. Reparem aí as margens do nódulo. Então, margem circunscrita, quando eu consigo enxergar todas as margens. Obscurecida, quando eu deixo de enxergar uma porcentagem dessas margens. Mas ela é chamada de obscurecida porque é quando o nódulo está numa região com muita sobreposição de tecido fibroglandular. E daí, por exemplo, eu poderia fazer uma compressão seletiva para identificar melhor os contornos desse nódulo. Temos também margens mal definidas. Então o nódulo, ele até está numa região que tem bastante gordura, mas eu não consigo enxergar muito bem as margens dele. Então, nesse caso, nós estamos pensando em maior chance de malignidade, assim como em nódulos microlobulados e espiculados. Revendo aquele slide, então, basicamente, nódulo que a gente identificar
oval e obscurecido, deve ser um BIRADS 3. Se forem vários nódulos ovais circunscritos, talvez um BIRADS 2. E nódulos mais irregulares, com margens mais mal definidas, vão cair numa categoria BIRADS 4 ou até BIRADS 5, dependendo do caso. Acontece algo parecido com as calcificações. Então, calcificações grosseiras têm chance de malignidade de até 13%. Calcificações pleomórficas finas ou lineares finas têm muito maior chance de malignidade, principalmente essas lineares finas que lembram para a gente aquele trajeto dos ductos. Então, dependendo da distribuição dessas calcificações e também do seu formato, nós vamos classificar a malignidade delas. A distribuição, como eu disse, então ali, calcificações difusas, aleatórias na mama são normalmente benignas. Calcificações agrupadas, lineares e segmentares têm maior chance de malignidade. Reparem que a maior chance de todas é aquela segmentar, que é um aspecto triangular apontado para a papila, justamente parecido com a distribuição dos ductos. E o principal câncer é o carcinoma ductal. Então, por isso, toda vez que lembrar de ducto, a gente vai pensar em carcinoma. Aí nós temos a chance de malignidade para cada uma das distribuições de microcalcificações. E no final das contas, o que a gente faz é juntar essas informações para tentar dar um laudo unificado para aquela mamografia. Aí nós temos exemplos de calcificações difusas, aleatoriamente distribuídas, de tamanhos diversos e sem formatar linhas ou trajetos ductais. Então, calcificações benignas. Agora, um grupamento de calcificações que já aumenta a chance de malignidade um pouco, né? Então, mais de 5 calcificações em um espaço de até 2 centímetros, nós vamos pensar que tem maior chance de malignidade do que uma distribuição aleatória. E à medida que essa distribuição passar a ser linear ou segmentar, como nesse caso, várias calcificações, microcalcificações distribuídas no formato triangular, ali mais ou menos desenhado por esse triângulo vermelho, nós vamos pensar em muita chance de malignidade, nesse caso é maior que 70%. Em geral, então, quanto à morfologia, existem as calcificações mais benignas, existem as calcificações redondas e a partir das pleomórficas finas e lineares, maior chance de malignidade, assim como a distribuição. Então, calcificações lineares ou segmentares têm maior chance de malignidade. A mamografia pode ser também classificada quanto à distribuição do tecido fibroglandular. E aí nós temos a assimetria, que é uma distribuição assimétrica que é identificada em apenas uma das incidências básicas. Então, por exemplo, uma assimetria que é vista na crânio-caudal e não é vista na médio-lateral oblíqua. A simetria focal, que é quando nós identificamos essa simetria nas duas incidências básicas. A simetria global, que é quando a simetria grande, que inclui mais do que um quadrante e identificada também em duas incidências. E, por fim, a simetria em desenvolvimento, que é uma simetria que, ao longo do tempo, né, então com mais de um exame, nós percebemos que a simetria ficou maior ou melhor definida de um exame para o outro. Essa paciente, por exemplo, tinha uma assimetria global. Nós podemos reparar que tem mais tecido fibroglandular na mama direita do que na mama esquerda em ambas as incidências. Então, sem nenhuma informação clínica, isso poderia ser considerado uma alteração, mas, nesse caso, tínhamos a informação clínica relevante, que é a amamentação preferencial com a mama direita. Como a mama direita estava sendo mais estimulada pela sucção do bebê, ela acabou produzindo mais tecido fibroglandular, ali aumentando, hipertrofiando esse tecido, e a categoria final do exame foi BIRADS 2. Então, não é puramente uma coleção de achados de imagem, mas também correlação com a clínica. Um outro fator que eu queria chamar a atenção para vocês é o controle do BIRADS 3. O controle do BIRADS 3 ele é um pouco mais específico e por isso nós vamos aprofundar aqui. Então, se você identifica uma lesão BIRADS 3, um exame mamográfico BIRADS 3, o indicado é que o próximo exame seja feito em 6 meses e não em 1 ou 2 anos. E o próximo exame em 6 meses será indicado apenas para a mama que tem alteração BIRADS 3. Se você tiver alteração BIRADS 3 em ambas as mamas, aí sim o controle em 6 meses será das duas mamas. Depois de mais 6 meses, nós faremos um controle bilateral. Então, mamografia no tempo 0, depois mamografia com 6 meses apenas da mama acometida, depois mais 6 meses, ou seja, 1 ano em relação à primeira identificação da lesão,
de ambas as mamas. E a partir daí será feito um controle anual, com mais 12 meses e mais 12 meses de ambas as mamas. Tá? Então, BIRADS 3 é 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguns serviços podem parar esse acompanhamento com 2 anos, mas a maioria vai levar esse acompanhamento do BIRADS 3 até 3 anos. A partir daí, nós podemos reclassificar a lesão. Então, se em qualquer momento nesse controle a lesão crescer ou mudar de aspecto, vamos supor que era um nódulo de contornos regulares e de repente ele passa a ser espiculado e você tem retração da pele em qualquer momento desse, essa lesão será reclassificada para BIRADS 4 ou BIRADS 5 e conduzida de tal forma. Da mesma forma, se chegar no final de 2 ou 3 anos de controle e a lesão está do mesmo tamanho ou até diminuiu, você pode classificá-la como BIRADS 2 e ela será considerada BIRADS 2 daí em diante. Vamos avaliar essa paciente. Nós temos na primeira incidência a crânio-caudal e na segunda a médio-lateral oblíqua. Reparem que na crânio-caudal, na região lateral, a gente tem ali uma assimetria, uma região com mais tecido fibroglandular do que o restante da mama. Essa é uma paciente de 46 anos, estava fazendo exame para rastreio sem nenhum sintoma. Essa assimetria foi considerada então um achado BIRADS 3 e um novo controle foi feito em 6 meses. Depois de 6 meses foi feito controle com 1, 2, 3 anos e nós temos uma mamografia muito tempo depois. Que é essa? Uma mamografia realizada 6 anos mais tarde. Tentem voltar no último slide e comparem as duas assimetrias. A assimetria ainda está ali apontada pela seta curva, ela não é identificada na incidência médio-lateral oblíqua, por isso ela é uma assimetria, aliás, e reparem se ela aumentou ou diminuiu. A percepção aqui foi que esse exame, tanto tempo depois, você teve uma diminuição da densidade da mama e também uma diminuição da densidade da assimetria. Então, de fato, essa era uma alteração benigna e esse exame depois, mais à frente, foi reclassificado como um BIRADS 2. Algumas alterações podem ser dadas como benignas já no primeiro exame, como nesse caso, em que nós temos várias calcificações em pipoca, típicas de fibroadenomas calcificados, em uma das mamas, e na outra mama também tínhamos alteração semelhante, e foi classificado como calcificações benignas BIRADS 2. Mais um caso, uma paciente com 50 anos de idade, do sexo feminino, assintomática, apresentava um parênquima heterogeneamente denso, então com bastante glândula ainda, fibroglandular, mais do que liposubstituído, e você identificava ali na seta branca um nódulo ou massa, dependendo do tamanho, ovalado, mas com margens bastante obscurecidas. Nesse caso foi dado um BIRADS 0. Tentem pensar aí quais possíveis condutas vocês tomariam. Eu acho que a gente podia comparar com o exame anterior, nós poderíamos fazer uma incidência complementar como a incidência de compressão localizada ou rolamento da mama, para tentar verificar melhor as margens desse nódulo, mas o que foi feito nesse caso foi o ultrassom. Vejam aí, esse é o ultrassom daquela região da mama da paciente. Foi feito o ultrassom comparando com a mamografia. E aí, qual a categoria BIRADS do ultrassom e qual a categoria BIRADS da mamografia? O que vocês acham? Nós temos aí, então, uma formação cística, completamente anecoica, de contornos regulares, limites bem definidos, ovalada, paralela à pele e com reforço acústico posterior. Então, essa é uma alteração cística. Foi considerado um cisto simples para o ultrassom, o BIRADS do ultrassom foi BIRADS 2 direto, a mamografia tinha dado um BIRADS 0, mas depois do ultrassom a mamografia modificou o laudo para BIRADS 2 também. Então isso pode acontecer e, aliás, é desejável que aconteça. Por fim, eu queria mostrar para vocês algo que mudou no BIRADS de 2013, que é a hierarquia do BIRADS. Então, vamos supor que eu tenho um achado BIRADS 2 na mama direita e um achado BIRADS 4 na mama esquerda. Qual BIRADS é o BIRADS do exame? Existe uma hierarquia para isso. Então, o BIRADS mais importante é o BIRADS com maior chance de malignidade, começando do 5, depois o 4, depois o 0, por quê? No BIRADS 0, nós podemos ter uma alteração que seja BIRADS 4, por exemplo. Então, é importante colocar o BIRADS 0 para que procure-se outros exames da paciente ou sejam realizadas as novas incidências e exames. Depois, nós temos a categoria BIRADS 6,
Reparem que o 6 não é o primeiro, porque é mais importante identificar uma lesão com potencial de malignidade do que identificar uma lesão que você já sabe que é maligna. E a partir daí vai seguir a ordem normal, que é 3, 2 e 1. Existe essa hierarquia do BIRADS para classificar o exame. Lembrando que o BIRADS é uma classificação do exame como um todo e não de cada achado e não de cada mama. Naquele primeiro caso da aula, por exemplo, de maligno, nós teríamos um achado BIRADS 5, que são essas microcalcificações agrupadas com esse formato, algumas vezes com formato linear, segmentar, que são altamente sugestivos de malignidade. Reparem que a distribuição dessas calcificações lembra bastante as calcificações ductais do carcinoma ductal invasor. A ultrassonografia confirmava essas alterações, então nódulo hipoecogênico de margens mal definidas e contornos lobulados, esse um típico BIRADS 5, beleza? Então carcinoma ductal invasor, principal tipo de câncer. Com isso, nós encerramos nosso módulo de radiologia mamária e as aulas teóricas do ensino remoto emergencial da IMA 1. Eu agradeço a dedicação de todos. Lembrem-se que vocês devem fazer o exercício de verificação de aprendizagem. Um abraço a todos.